Cada vez mais pessoas têm sede de conhecer a Torá, o judaísmo e o movimento no Aqidah está crescendo. Mas a pergunta é se todos esses novos grupos no Hashidas que estão crescendo e surgindo estão realmente conectados com a verdadeira raiz do judaísmo, porque é verdade que muitos usam símbolos hebraicos, falam sobre a Torá, mas será que estão realmente conectados à raiz? Ou seja, conectados à terra de Israel, ao Estado de Israel, a Jerusalém. A questão é se é importante ou relevante que um Noaquida distante tenha conexão direta com Israel. Tenho a honra de receber um convidado, que é o Rabino David Shalem, diretor do Departamento Hispânico do Centro Noaquida Mundial, Brit Olam, cujo link vou deixar na descrição para que vocês também possam acessar o Centro Noaquida Mundial e entrar em contato. O Ravi nasceu na Argentina, por isso fala espanhol fluentemente. Ele estudou em uma yeshiva chamada Merkaza Ravi, que é um dos centros de estudo do judaísmo mais prestigiados do mundo. O Ravi tem mais de 30 anos de ensino de judaísmo, de Torá, em muitas instituições, entre elas, por exemplo, que é um dos trabalhos que o Ravi realiza. Ele é rabino do bairro Pisgat Ze'ev, que é um dos bairros, digamos, maiores da região de Jerusalém. E ele é diretor, e isso para mim é o mais impressionante, é diretor da parte de estudos talmúdicos da Yeshiva Merkaza Ravi, que é a yeshiva principal, digamos, do que se chama Tzionut Adatit, e também uma das mais prestigiadas do mundo. Então, Ravi, seja bem-vindo. Começar com essa pergunta. Por que o Centro Noaquida Mundial Brit Olam é tão diferente? E se realmente é tão relevante que um Noatida, digamos entre os grupos de Noatidas, prefira um que o ligue a Israel, ao contrário de tantas opções que possam existir? Primeiro, bom dia, boa tarde a todos os participantes. Agradeço a participação de vocês. Olha, é muito simples. As leis noaídas estavam escritas no Talmud, principalmente no tomo de Sanedrim. E essas leis foram entregues no Monte Sinai, foram explicadas pelos sábios durante gerações de forma alástica, como lei judaica, no Rambam e por diferentes comentaristas da época medieval. Uma pergunta que precisa ser feita é: por que só ficamos sabendo há alguns anos que é preciso fazer um movimento e dizer aos povos o que devemos dizer e explicar o que a lei natural oferece a eles? Isso que o judaísmo, através do povo de Israel, oferece aos outros seres humanos, que são criaturas divinas e têm uma alma que Deus lhes deu. É isso que traz justiça. Por que ninguém ouviu falar disso há 500 anos e há 200 não se ouve? Vi em Bezala. E isso é muito simples, porque minha família vem da comunidade da Síria e cada um vem de outro lugar. E a questão é muito simples se não houver. Não havia nenhuma possibilidade para um judeu que vivia em qualquer lugar, seja em um país islâmico, em um país já não, de chegar. Nem sequer insinuar ou comentar de passagem que o judaísmo tem algo a dizer ao mundo, porque isso significa uma ameaça direta à lei oficial, à religião oficial de cada país. E isso não ia levar a um julgamento, a problemas jurídicos, não, morte, pena de morte em países muçulmanos. Até hoje, se um muçulmano quiser abandonar o islamismo, ele recebe pena de morte. E na Europa medieval, 150 anos antes de começar o que se chama de laicismo europeu, uma pessoa que abandonava a fé tinha pena de morte em muitos lugares, especialmente no Oriente, na Europa Oriental. Isso quer dizer que sabendo do laicismo nós o escondíamos, sabendo da possibilidade de que temos uma mensagem cosmopolita, nós a escondíamos, mas nós a escondemos. Não porque deva ser assim, mas porque é a única opção para proteger essa lei e não expandi-la, e não se colocar em perigo no mundo. O que a terra de Israel tem a ver com isso? Qual a diferença entre um movimento sem direito ao AM e outros movimentos? Todos são abençoados por Hashem. Todos muito bem, estamos muito a favor de todos, nos apoiamos mutuamente, qualquer um, nós nos apoiamos neles, eles nos apoiam, fazemos coisas em comum. Mas há uma pequena diferença. Nós somos um movimento não guiado que é baseado no sionismo, ou seja, o René Descartes, grande filósofo que revolucionou toda a filosofia mundial,
Vamos dizer que dele saiu depois o laicismo e tudo mais, todo o racionalismo e assim por diante. Ele disse em uma carta: o povo de Israel tem que voltar para sua terra, quando voltar para sua terra de forma independente e tudo mais. Aí vai poder dizer o que tem que dizer para a humanidade. Ele, como não judeu, percebeu assim e está certo, está certo. Ou seja, a nossa única oportunidade de poder dar algo quando voltamos para a nossa terra. Estamos em uma situação normal e aí podemos dizer o que devemos dizer agora. Brito Lano, acho que é uma direção sionista, porque vemos que esse sionismo é o retorno do povo de Israel à terra de Israel e tornar-se independente, e também como um projeto de redenção. Redenção nacional, redenção individual e mais redenção do mundo e de todas as criações. Todos vão se redimir, o Messias não vai resolver meu problema com o grupo. E também não vai resolver um problema que o povo de Israel tem. Vai resolver um problema que o mundo tem. A criação é que Deus não está palpável nesta criação, né? Ele está oculto na criação material. Isso é algo que o Messias e a era messiânica resolverão a longo prazo, não imediatamente, podendo demorar. Mas parte essencial é o retorno do povo de Israel de forma independente, agora que o judaísmo em geral, a base do judaísmo em geral não é que eu, como pessoa individual, cumpra tais leis ou pense tais coisas, mas sim que o povo de Israel cumpra tais leis. Ou seja, quando Deus ofereceu entregar a Bíblia, a Torá, ao povo de Israel no Monte Sinai, Deus não disse a Moshe: vá dizer a eles que agora tenho a solução para viver uma vida santa, não é? Ele disse que vocês têm que ser, vou dizer em hebraico e depois traduzo, e um povo santo, né? Ou seja, uma pessoa que de maneira particular, eu digo sério, querem ser pessoas santas, querem ser pessoas ligadas a Deus, não é preciso todo o sinal. Cresça, se desenvolva e tudo mais, pode chegar a níveis muito altos. Judeu ou não judeu? A diferença é que a Torá não veio para fazer com que eu seja uma pessoa santa, que você seja uma pessoa santa. A Torá veio para que haja um povo santo, e para que haja um povo santo é somente com Cristo. É preciso ser um reino de sacerdotes, um reino de enviados de Hashem. É preciso uma terra, mas nunca existe um reino sem terra. Não existe. Nunca existiu nem vai existir. Se existe um reino na terra, isso significa que há um reino que toma posse dela. Por isso, ao voltar o povo de Israel, na terra de Israel, a se tornar independente, isso é um reino. Isso deve se tornar um reino capaz de cumprir sua missão no mundo. Por isso, Brito Lano, uma das diferenças fundamentais é a questão de vermos a mão de Deus intervindo na história, que nos fez voltar para a terra de Israel. E isso é crítico. E nisso está baseada a nossa missão, nossa mensagem. A mensagem não está de lado, a terra de Israel não está de lado. É de lá que viemos. E voltamos a ser o que devemos ser nesta terra. Com o que você mencionou sobre Descartes, também Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pai do Iluminismo, menciona em seu livro Emílio, que quando os judeus tiverem seu país e suas universidades, saberemos o que a Bíblia realmente diz. Na verdade, o que você menciona sobre conectar território, nacionalismo e um nacionalismo hebraico, digamos, e uma missão universal, é o que é dito a Abraão em Gênesis 12. Quem quiser conferir, a narrativa está ali. Ele diz a Abraão: vá para a sua terra, farei de você uma nação, e em você serão abençoadas as famílias da terra. Ou seja, é o triângulo que você citou. Minha pergunta é, Raf, o que aconteceria se não? Acredito que sem ligação entre noaítas, isto é, monoteístas do mundo e Jerusalém, novas religiões surgem. No entanto, qual seria nesse caso, digamos, a diferença de haver, por exemplo, comunidades judaicas no mundo que são sionistas, apoiam Israel, e que os noaítas estejam conectados com essas comunidades da diáspora? E qual seria a grande diferença de que, em vez de estarem conectados com uma comunidade judaica local, estejam conectados com o Centro Noaíta Mundial, que está em Israel, em Jerusalém, presidido por rabinos enormes, na minha opinião, certo? Já ouvi muitos rabinos ao longo dos anos, e os do Centro Noaíta Mundial me parecem magníficos. Mas qual seria a diferença?
Ou qual seria uma vantagem ou desvantagem, se é que existe? Tem uma grande vantagem de estarem em comunidades, de estarem conectados com as comunidades. Não somos contra. Tudo o que é feito para favorecer, entender qual é a missão de qualquer ser humano, não judeu neste mundo, é muito bem-vindo. A questão é que praticamente não funciona. Ou vai funcionar em menor escala, muito menor envergadura e também muito menos prático. Por quê? Porque a pessoa tem que se sentir príncipe de algo mundial, de um movimento mundial. Tem que entender. Hoje em dia, Brito Lab é a organização noaíta mais grande do mundo. Não digo qualitativa, porque qualitativa pode ser discutida, quantitativa de qualquer maneira. O único livro de leis noaíticas nós lançamos, Rav Cherki, e está traduzido para 15 idiomas. Hoje em dia existem 12, não 14 departamentos. Eu sou o responsável pelo departamento da Britana. E Baruch Hashem, bendito seja Deus, é muito bem sucedido. E claro que depois dessa conversa com o Sr. Alhamar, com certeza vai ter um dilúvio de pessoas que vão vir. Vão tentar se interessar porque ele é um youtuber muito conhecido e as pessoas assistem seus vídeos e tudo mais. Mas eu, sinceramente, não acreditava nisso. Vou explicar. Eu, pessoalmente, sim, achava que era uma ideia muito boa, mas não tinha nada a ver. Quer dizer, eu comecei a atuar no Brito Largo porque fui ao banco. Ou seja, estava a caminho do banco, não sei se você contou, estava a caminho do banco e de repente aparece o Rav Cherki. O Rav Cherki costumava dar aulas em um só local e andar de bicicleta, mas passou a pedalar de um lugar para outro. Eu estou caminhando para o banco e de repente ele vem com a bicicleta, cruza meu caminho com a bicicleta, me fecha igualzinho nos filmes do Al Capone, que fecham com o carro e matam o cara. Ele me fecha com a bicicleta e diz: nos conhecemos há anos, estudamos juntos no Yeshivá. Ele é mais velho e eu mais baixo, o admiro muito. Então ele me disse: Rabino Solem, eu te declaro agora, neste momento, responsável pelo departamento hispano-falante do movimento Nova Gina Brito Largo. Até logo, vocês vão manter contato? Ele foi embora. Ele me deixou no meio do nada e eu estava preocupado com o banco. Eu não sabia que história ia contar para o gerente do banco para explicar a situação da minha instituição, assim como faço para conseguir um empréstimo. Agora me envolveram com Brito Lam. O que tenho a ver? Em menos de 15 minutos o diretor me ligou. Bom, recebemos a boa notícia de que você aceitou ser diretor do departamento de Brito Lam. Olá, Manuel. Nos encontramos. Explique pra gente como... Ele disse que eu precisava fazer um filme por semana e realizar várias tarefas pequenas. Eu, pelo... Respeito Arnav Serki e afirmo, esta é a verdade. Tenho grande apreço por José Kirchhoff, um dos maiores rabinos e luz da sabedoria da Torá. Acho que ele é o único rabino. Ensino Torá há mais de 40 anos. É o único rabino, um dos únicos rabinos, sim, o único que pode me dizer: vamos fazer uma espécie de exemplo de boxe. Ele me vence no primeiro round por nocaute com uma surra. Ou seja... Sério, ele me desmonta. Porque tudo que pergunto a ele, recebo 3 respostas diferentes, cada uma mais inteligente. Ele me deixa... Não há mais nada, Ramiro, que possa deixar a gente de boca aberta. Por respeito, digo, vamos começar. Depois de 1 ou 2 meses, falo: Rob Sarkis, estou falando sério, ninguém tem interesse. Não sou tão bom, não vale a pena, ninguém quer me ouvir. Então seguimos como amigos, sem problema. O problema é que o primeiro filme já foi visto por 900 pessoas. E começou toda uma situação. E eu me senti como se, por um lado, muito surpreso com tantas pessoas interessadas. Não em mim, eu não sou nada. No que a Torá e o judaísmo podem oferecer de forma cosmopolita a partir de Jerusalém. Os primeiros filmes foram produzidos em locais importantes de Jerusalém, porque eles queriam nos conectar à terra. Está acontecendo um processo bíblico. Nós que vivemos na terra de Israel estamos passando por um processo bíblico. Se a Bíblia estivesse aberta hoje e se pudesse escrever nela, nós escreveríamos muitos mais capítulos que não estavam na Bíblia.
há coisas menos importantes que os acontecimentos atuais na Bíblia. Ou seja, isso está acontecendo hoje. O retorno à terra de Israel. Tudo, especialmente a última guerra com o Irã, é inacreditável, sério. Situação bíblica, e queremos compartilhar essa situação bíblica com todo mundo. Porque eu acho que foi para isso que Deus fez isso. Para que possamos dizer isso. Ok. E é justamente em Jerusalém que a gente sente isso, né? Eu estava com um grupo de amigos e alunos na Cidade Velha. A cidade de Jerusalém é linda, um dos lugares mais belos do mundo. Na Rua Jueres. É lindo. Mas a quantidade de... E além disso, sempre tem alguma coisa de construção. Sempre está apertado. De repente, estou no aperto para chegar ao muro. De repente, todos estão sozinhos. Então parei e pedi para parar. Eu me virei para todos os alunos e amigos e disse para eles: olha, pessoal, não sei se vocês percebem. O que está acontecendo agora conosco está escrito na Bíblia. Que Deus vai trazer tanta gente como um rebanho de pessoas que vai inundar Jerusalém. Como Jerusalém na época em que as pessoas vêm para as festas. Fica cheia de gente. Estamos passando por um processo bíblico, sim, estamos apertados. Não há ar, é um desastre. Vamos chegar. É incrível como passamos por isso sem perceber. Se a gente não para e pergunta, o que está acontecendo agora, não notamos que estamos em uma sessão bíblica. E é isso que queremos fazer. Levar essa sessão bíblica ao mundo inteiro. A Bíblia não veio de Israel. Israel entregou isso à humanidade, por isso as sessões bíblicas também são para todos. É o que buscamos em Brito Gama. Essa é a diferença fundamental entre isso e o outro. Na verdade, esses mesmos profetas que disseram que Israel voltaria para nossa terra são os mesmos que falaram que Israel levaria essa mensagem às nações. É assim que começa o livro de Isaías para o público. Raf, vou deixar para o público. Quem quiser entrar em contato com o Raf Shalem, vou deixar todos os dados na descrição do vídeo. Assim vocês enterarse mais, podem participar. Como o Raf mencionou, este é um momento histórico. Se vocês tiverem todas essas perguntas sobre como participar desse momento histórico, vou deixar na descrição para que vocês possam entrar em contato com o centro. Nada, última palavra, nada mais a dizer, porque agora depende das pessoas. Mas, além disso, quero dizer só mais uma coisa. Que nós pensamos, em Brito, que quando um movimento acontece, se a maioria das pessoas não gira, elas não têm a menor ideia do que é. Nem ouço, nem ouço. Acho que em alguns anos vamos chegar a uma massa crítica. Massa crítica de 1 milhão de pessoas no mundo em qualquer idioma. E quando essa massa crítica for alcançada, não vai haver ninguém no mundo que não vá ouvir. Talvez não queira ouvir. Talvez não se interesse, mas já vai estar no ouvido das pessoas. Já vai haver mais disposição porque é preciso alcançar essa massa crítica. E, claro, os primeiros que chegam são os que mais recebem, por isso todo mundo quer abençoar todos os encarregados de todas as comunidades que temos. Eles fazem um trabalho incrível em todos os idiomas. São pessoas que deixaram sua religião para ouvir a voz de Deus pelo povo de Israel e pela terra de Israel. E é impressionante. E quero te parabenizar também por ser parte disso. Vídeo, por tudo o que você faz. É como um trampolim para pular mais alto. Então estamos nisso. Ok? Em nome de Santa Chefe, Diego Glemos e todos os convidados, enviamos saudações de Israel.